Alô, amigo e amiga do cooperativismo, estamos de volta com mais um Conversa com JC. Hoje estaremos conversando com um dos precursores do cooperativismo de crédito no Brasil. Uma pessoa, é uma história viva do cooperativismo e não é à toa que estamos aqui para conversar com ele. Antes de começarmos a nossa entrevista com o Dr. Lajose, né? Só de dizer o nome, muitos de vocês já devem se lembrar de quem nós estamos falando. Dr. Lajose, lá de Goiás, e, consequentemente, um dos grandes articuladores desse cooperativismo de crédito que nós vivenciamos hoje no Brasil. Mas antes de começarmos a nossa entrevista, eu vou pedir para você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, é sempre muito importante. E, logicamente, ao passar pela entrevista, gostando também, dá um like que você vai nos ajudar muito. Hoje, 30 de julho de 2020, uma quinta-feira, e começando a nossa conversa com o Dr. Lajose Alves Godinho. Eu não vou nem dizer sobre a ficha dele, eu vou deixar que na entrevista ele mesmo vá se apresentando, porque é uma vasta vida em favor do cooperativismo. Doutor Lajose, como vai o senhor? Tudo bom? Eu fico muito agradecido de tê-lo aqui conosco e já peço para, na sua apresentação, nessa iniciação, o senhor já fale um pouquinho da sua história e como é que o senhor foi trabalhar com o cooperativismo ou viver o cooperativismo. Doutor Lajose. José Carlos, é um prazer falar com você e vamos começar assim. Veja só, eu não sou um goiano de nascimento. Eu sou mineiro lá do Vale do Rio Doce, de Santa Maria do Suaçuí, e que foi estudar em Belo Horizonte e se formou em Direito, isso por volta de 1969, né? E em 70 eu vim para o Triângulo Mineiro, Ituiutaba. E no Ituiutaba eu morei lá por 4 anos. E nessa época eu conheci, hoje a minha esposa, que naquela hora estudava lá, e acabou eu vindo morar em Goiás, em Tarumã. Veja você, o cooperativismo, a gente entra nele, eu até uso essa expressão de um associado que um dia disse que a gente entra por acaso no cooperativismo, permanece por convicção e sofre para o resto da vida. Esse sofrer no cooperativismo é que as nossas conquistas são muito lentas e pacienciosas, então isso gera um sofrimento. Mas, veja você, eu acabei morando em Caçu, Goiás, e exercendo a atividade da advocacia. Foi quando eu me associei a uma cooperativa de produtores rurais, da Agrovale, e comecei a participar, né? E acabaram me convidando para participar do conselho dessa cooperativa. Isso por volta de 1975, por aí. Certa vez, por volta de 1985, o presidente da cooperativa de produtores, Antônio Carlos Borges, me falou assim: Lajose, eu recebi um convite para um congresso lá em Caxias do Sul sobre cooperativismo de crédito. A gente só sabe que é uma instituição financeira, mas nós não temos a mínima ideia. Você toparia ir lá para ver como é que funciona isso? Quem sabe nós podemos trazer o cooperativismo de crédito para Goiás. E assim eu arrumei as malas e fui para lá, no mês de maio, em 1985. Um frio que, nossa, não estava preparado para isso. E lá eu conheci muita gente. Então,
eu fui para lá. E esse frio eu nunca vi na minha vida, porque não estava acostumado com isso. Lá era 4 graus. E aí participei durante os 3 dias e, na volta, a gente apresentou para o presidente e tinha pegado muitas cópias de estatuto. O tempo foi passando. Com a Constituição de 88, é que as portas abriram para a criação de cooperativas de crédito. Essa abertura fez com que pipocasse, nascesse no Brasil inteiro e em Goiás também várias cooperativas de crédito. Só que naquela hora eu considerava como o antigo futebol de índio. A gente não tinha organização, a gente corria para um canto, corria para o outro, não sabia de nada. E, veja só, em 89, 88 a gente entrou com o pedido, 89 foi aprovado no Banco Central, e nós começamos essa cooperativa de crédito, lá em Quirinópolis. Eu nunca morei lá, mas eu fiquei sempre dando assistência. E por volta de 1990, um baita problema que nós passamos a ter a nível nacional, que foi a figura do Collor de Mello, eleito presidente. O que ele fez? Fechou o BNCC, o Banco Nacional de Cooperativas de Crédito. Esse banco, ele, na verdade, ele só tinha nome de Banco das Cooperativas, porque as cooperativas depositavam, usavam seu cheque, mas era um banco criado pelo governo estadual e gerido pelo governo, e os diretores todos eram do governo. Então, o banco criou um endividamento muito grande para os homens públicos, os partidos políticos. Então, resultado, chegaram à conclusão que teriam que fechar. E, em 1990, foi liquidado o BNCC. E, numa das resoluções, determinaram que as cooperativas de crédito, para se sobreviver, para ter cheque, elas teriam, então, que se conveniar com o Banco do Brasil. Esse foi um baita problema. Porque... Outro problema, seu Lajose. E grave, porque o Banco do Brasil jamais viu as cooperativas de créditos nesse país como parceiras, mas sim como concorrente dele. Então, é o seguinte, em Goiás, nós nunca tivemos acesso a crédito rural. Nós trabalhamos, conveniamos com o Banco do Brasil e criamos uma central. Nessa época, eu fui para a central como diretor vice-presidente, juntamente com o Zé Salvino, e lá nós fizemos esse convênio. Veja só, 15% dos depósitos da nossa central, que captava os recursos das singulares, ficavam graciosamente no Banco do Brasil sem remuneração. E aí ele fornecia o talão de cheque para que nós pudéssemos abrir a conta, trabalhar lá. E foi assim. Não nos dava nenhuma oportunidade, não tinha linha de crédito nenhuma, era só mesmo para fazer os depósitos. E a convivência foi estourando aqui e acolá. Nessa época, por volta aí de 91, mais ou menos, eu já era diretor da Central de Goiás, naquela hora chamava Corsecrer de Goiás. Então, você pensa bem, nós começamos a ir a Brasília. E lá em Brasília, na OCB,
O presidente era Dr. Dejandir Dal Pasquale, um homem muito íntegro, era deputado federal, e ele reunia as cooperativas de crédito através das centrais do Brasil inteiro. Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Espírito Santo. E ali começaram a discutir os problemas. Era problema demais de relacionamento com o Banco do Brasil. Naquela hora, o OCB estava atravessando uma crise financeira muito grande e nós achamos por bem que deveríamos reunir todas as centrais. Elas eram 16 centrais estaduais pelo Brasil afora, e reuniram e falaram: olha, naquela hora também nós tínhamos, cada central tinha seus advogados, e eles reuniram e criaram um comitê dos advogados das centrais, que era coordenado por um advogado lá de Goiás. Como naquela hora a gente palpitando demais, a gente acabou liderando esse movimento, e foi quando, me parece que em 92, por aí, numa das reuniões lá em Belo Horizonte, resolveu-se criar uma associação nacional das cooperativas de crédito. Então, veja só. Lajós, Sim. antes do senhor entrar na associação, eu acho muito interessante entrar, e o papo está muito bom, porque era o meu interesse mesmo buscar essa questão histórica. Eu queria te fazer uma pergunta com relação a cooperativa hoje se cobre a agro-rural, o senhor participou lá do nascimento dela, não é isso? Do nascimento dela. O senhor já disse aqui, foi em 1989. E veja só, eu permaneci nela por 30 anos. Nossa, que coisa bonita, hein? E durante todo esse tempo, eu fui presidente, nunca tive um concorrente, e, graças a Deus, quando eu completei 30 anos de prestação de serviço como presidente, eu conversei com o meu conselho e cheguei e disse para ele: olha, nós vamos preparar novas lideranças aqui, eu preciso de deixar a cooperativa, eu preciso de me aposentar, porque 30 anos não são 30 dias, é uma existência, né? E, em função disso, eu fiquei mais 2 anos até que o conselho, por 3 vezes, fizeram o levantamento, chegaram à conclusão. Nós temos a consciência de que é preciso perder a prata da casa, porque prata da casa é uma pessoa que foi criada desde do comecinho, e então nós selecionamos lá, e tudo, essa transição foi tranquila, pacífica, a filosofia da cooperativa, né? Inclusive, Zé Carlos, eu quero mandar para você um livro da nossa cooperativa que tem muito da história do cooperativismo, até nacional, para que você possa depois manuseá-lo e ver os detalhes históricos. Legal. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Em 1989, quando vocês se mobilizaram para criar a cooperativa em Quirinópolis, havia uma lei federal que sobrestava a abertura de cooperativa de crédito no Brasil. Uma lei de 1962 que perdurou até 88, quando a Constituição Federal, como o senhor disse, a Constituição Federal de 88, ela implantou uma nova era para o cooperativismo. Uma nova... né? Exatamente.
Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho, até para depois o senhor emendar com a questão da Associação Nacional, das dificuldades de se constituir uma cooperativa decreta em 1989, quando tudo praticamente era contrário ao cooperativismo de crédito. O pessoal do Banco Central não era muito... não via a coisa com bons olhos, tinha um decreto que travava, sobrestava a abertura de cooperativa. Como foi essa abertura da cooperativa em 89? Veja você, o cooperativismo é gozado. Nos momentos de maior crise, você sempre procura uma alternativa e encontra saídas. Nós chegamos à conclusão que, isolados e sem nós nos organizarmos, nós não ia conseguir nada. Veja só, o Rio Grande do Sul, que era onde o cooperativismo tinha mais força política, eles tinham criado vários PAs, porque na 1914, a resolução do Banco Central... E é de 92. Essa resolução ela só permitia o funcionamento de postos de atendimento desde que fosse em eventos, passageiramente, em eventos pecuários, né? Então, feiras. Só podia para isso. Mas o que acontece? O Rio Grande do Sul foi abrindo PAs pelo interior sem dar ouvido ao Banco Central. E as coisas iam assim, muito bagunçadamente. Mas funcionava lá. Eles tinham mais de 60 e tantos postos de atendimento e a gente ficava com medo e tal, mas acabei também criando 4 postos de atendimento em Goiás. E assim outros foram criando, sem normatização do Banco Central. E as coisas eram muito... A gente era visto pelo Banco Central como um grupo de desorganizados, de muito discurso político e nada de profissional, mas também eles não tinham normativos nenhum. Olha, você não podia criar bancos cooperativos, você não podia, era tudo proibido. Então, como é que você sobrevive? Como é que você se organiza dessa forma? Certa vez, eu me lembro que em 1993, um funcionário, um alto funcionário do Ministério da Agricultura, chamado Adilson Tadeu, ele me telefonou. Nessa hora já existia a nossa COP, né? E aí ele me telefonou e falou assim: Lajós, existe, tramitando no Congresso, 55 projetos contra os interesses do cooperativismo. E o que vocês estão pensando fazer? Olha só, 55 projetos que eram contra o cooperativismo de crédito. Tudo era muito bagunçado. Por isso, você só via dificuldades. Quando você ia no Banco Central, aí era uma oportunidade para eles. Eles não acreditavam no nosso sistema, achavam que tudo era muito bagunçado, que não podia isso, mas sobreviveu esse sistema, a duras penas. Sobreviveu. Aí, por isso é que eu quero dizer para você que nada podia no Banco Central. Sim. Mas nós tivemos, às vezes, o seguinte: você vê assim, o período revolucionário foi muito duro com as cooperativas de crédito, mas também teve, em 71, a Lei 5764, que resolveu, em grande parte, a caminhada das cooperativas, especialmente as de crédito. Mas sim, ela era mais voltada para as de produção. Sim. Mas, de qualquer forma, a gente teve uma abertura. Agora,
quando a gente ia a Brasília, era só problemas, só problemas, só problemas. E como é que nós vamos fazer para desenvolver? Como é que o associado vai acreditar no nosso sistema? Sem dinheiro, sem apoio, né? Então, nós precisamos... Fechamento do BNCC em 90, dinheiro travado no processo de liquidação. Tudo bagunçado. E vou te dizer mais. As centrais de crédito do Brasil, somente uma que estava com processo. Nós fomos lá, por volta de 92, nós fomos lá no Rio Grande do Sul e fomos ver, lá funcionava a centralização financeira. A coisa era tão bagunçada que não existia centralização financeira. Cada cooperativa singular administrava os seus recursos. Tinha central, mas era tudo bagunçado. A central não fazia centralização financeira coisa nenhuma. Era tudo bagunçado. Você não tinha controles. Você não tinha controles de nada. No Rio Grande do Sul, na COSECRER do Rio Grande do Sul, naquela hora era presidente Ademar Chardon, que depois foi o presidente do Bancicred. Então, ele nos recebeu lá e eu fui mais o Zé Salvino e mais um outro rapaz do Conselho Fiscal para ver o funcionamento. Tivemos notícia que funcionava uma centralização financeira em Santa Catarina, mas a coisa era muito embrionária. Agora, no Rio Grande do Sul funcionava perfeitamente. E eles tinham na tecnologia, eles tinham um programinha deles lá, era o que tinha mais avançado. Mas eles tiveram muita ajuda da FECOTRIGO, que era também uma estrutura muito grande, não? Muito grande. Então, você veja só, as coisas precisavam de organização, de ordem. Era uma desordem. Por isso que eu disse que o cooperativismo era um futebol de índia, onde a bola ia todo mundo. Então, o que nós fomos? Chegamos à conclusão que precisava de criar uma instituição que pudesse lutar pela criação de um sistema sério. Aí entra a associação. Aí é que nasceu a associação. E o que era o desejo da associação? Nós queríamos lutar, veja só, nós queríamos lutar pela sobrevivência das cooperativas, porque o Banco do Brasil ele só fazia o convênio com cada estado, ele fazia um convênio de um jeito. Por superintendência. E aí o Banco Central, o Banco do Brasil, fazia os negócios lá, mas não acreditava, metia o pau em nós, e a gente sentia que nós precisávamos de nos organizar, precisávamos de ter uma frente parlamentar, porque se tinha 55 projetos tramitando contra o sistema como um todo, não era só o decreto, mas de todos, de produção e tudo, nós precisávamos de ter uma frente parlamentar. Aí foi quando, através das centrais de crédito, né? E nessa hora eu já era o presidente dessa ANCOP, Associação Nacional, e a gente tinha reuniões, as nossas reuniões eram itinerantes pelo Brasil inteiro, porque nós achávamos que precisava de plantar ideias, sementinhas. Nós íamos para o Rio Grande do Sul, nós íamos para Santa Catarina, nós íamos para o Pará, nós íamos para Minas Gerais, nós íamos para o Espírito Santo. Então, essas reuniões mensais, a gente criou um comitê de jurídicos, através de cada advogado da central que conhecia, e ali nós fomos dizendo para eles o que nós queríamos, e eles estudando e lutando, defendendo as suas teses. E o que nós chegamos à conclusão? Nós precisaríamos de ter um conselho,
uma associação, o representante lá dos parlamentares, né? Uma frente parlamentar. Essa frente parlamentar. Aí fizemos um movimento seguinte, olha, eu levei de Goiás o deputado Vilmar Rocha, lá no Espírito Santo, e ele foi lá e deu uma palestra sobre a importância de uma frente parlamentar, né? E aí todo mundo se conscientizou. Olha só, participavam 16 centrais do país inteiro. Então, a gente estava sempre viajando do Brasil inteiro. E lá, então, foi divulgado e nós marcamos um encontro. E eu comecei a conversar com os parlamentares que os presidentes das centrais já tinham feito contato. E aí, os presidentes das centrais me ligavam lá, Jorge, eu já conversei com o deputado tal, já conversei com o senador tal, já conversei com o Jonas Pinheiro. Aí eu ia para Brasília, ia visitar esses deputados lá no gabinete e conversar com eles. E assim, nós marcamos uma programação e, através do Vilmar Rocha e do Carlos Melles, eles eram do PFL, né? E o Carlos Melles era de Minas Gerais. E eles deram, então, o estatuto, o plano de defesa deles, e do estatuto, que visava exatamente, o nosso sonho era ter um banco cooperativo. Nós não queríamos ser banco, mas nós queríamos ter um banco. Mas, para isso, né, era preciso que a frente parlamentar se posicionasse. Pois bem, isso por volta de 94, mais ou menos, reunimos em Brasília e conseguimos levar lá no restaurante do Porquinho, que era um restaurante muito grande, levamos, então, 45 parlamentares. E o Carlos Melles foi eleito e tinha senadores também, como o Jonas Pinheiro e outros mais. E foi eleito o Carlos Melles como o presidente da FRENCOP, da Frente Parlamentar Cooperativista de Crédito. Doutor Dejandir, que era o presidente da OCB, participou dessa reunião e ficou muito feliz. No outro dia, doutor Dejandir me ligou. Lajós, eu gostaria de ter uma conversa com você. Você está em Brasília? Tá. Aí eu fui na OCB. Ele falou assim, Lajós, eu gostei muito daquela frente parlamentar do crédito, mas não seria bom que nós a transformássemos numa frente parlamentar do cooperativismo como um todo? O que você acha? Eu falei, eu acho a ideia formidável. Vou conversar com os nossos companheiros. Já telefonamos, conversamos e fechamos com o doutor Dejandir. Doutor Dejandir, então, vamos virar com todos os parlamentares e aumentar, engrossar essa fileira. Resultado, vamos para o Porquinho outra vez. Passado uns 2 meses, aí criamos a Frente Parlamentar do Cooperativismo. Não com 45 parlamentares, mas com 183 parlamentares presentes. Nossa. Olha só que coisa fantástica. Isso foi uma coisa admirável. Admirável. Veja você, nessa época, a OCB passava por grandes dificuldades e o doutor Dejandir conseguiu sensibilizar através das OCEs naquela hora para transformar a OCB num sindicalismo do cooperativismo e, assim, ele tiraria aquela
aquela instituição, a OCB, das dificuldades financeiras. E assim foi criado os 5 S's, né? E o sistema ficou muito, muito fortalecido. E a OCB, hoje, ela é um sindicato, ela tem sua formação, ela se transformou financeiramente. Seu Lajose, o senhor está numa linha do tempo, em 1994, o senhor acaba de falar uma coisa fantástica, que é a criação, num primeiro momento, de uma frente parlamentar ligada ao ramo crédito. Depois, vocês mesmos, e até de alguma maneira incentivados pelo doutor Dejandir Del Pasquale, acaba articulando com mais gente e cria uma frente ampla para o cooperativismo. Isso. Até onde essa frente parlamentar teve peso na autorização para a constituição dos bancos cooperativos que vem logo ali? Pode falar. José, essa história aí, ela vai render muito luta e sacrifício. E veja só, nós tínhamos tantos parlamentares que estavam vinculados com o sistema, lutadores, certo? Nós tínhamos o senador Jonas Pinheiro, era um cooperativista nato, Vilmar Rocha, Carlos Mérez, Odair Zonta já vem mais tarde, mas o Chico Graziano era um cooperativista e ele já estava no governo do Fernando Henrique Cardoso. Então, veja só, o nosso sonho era criar bancos cooperativos. Mas o Banco Central não tinha interesse de bancos cooperativos, porque, na verdade, é o seguinte, nós éramos vistos pelo Banco Central como o patinho feio da história. Essa que era a verdade. Esse povo é um povo chato, é um povo que a gente não consegue acabar com eles. Esse era o pensamento deles. Tanto é que o Banco Central levou 4 anos depois da Constituição para regulamentar a Constituição de cooperativa, né, seu Lajose? Foi só em 92. Então, você veja só, o que é que nós pedimos? Nós pedimos à frente parlamentar reunião com... A primeira vez que nós falamos com o presidente da República foi através da frente parlamentar com o Fernando Henrique Cardoso. Ele nos ouviu, mas aquilo não teve, assim, uma repercussão maior. Aí nós fizemos outra reunião, e uma reunião que teve um peso político muito grande foi em Uberaba, na exposição agropecuária de Uberaba, que ele foi lá, e aí foi reservado um espaço e nós tivemos um encontro com ele e falamos, escuta, nós precisamos, e o Carlos Mérez empenhou, pediu, olha, presidente, autorize o Banco Central a baixar um ato resolutório permitindo a criação de bancos cooperativos. Senão, nós vamos ficar eternamente nesse sofrimento na mão do Banco do Brasil, o monopólio exclusivo dele. Aí, e o Chico Graziano, naquela hora, veja só, o Chico Graziano foi um baluarte. Aliás, eu devo algumas folhinhas de couve para o Chico Graziano, porque é o seguinte, nós começamos, através da frente parlamentar, fazendo audiência pública, e uma das coisas que o Banco Central tinha ojeriza é de falar em cooperativas de comerciantes que, em Minas Gerais, eles tinham criado uma cooperativa de confecção. E esse negócio passou desavisadamente, foi aprovado no Banco Central. Cooperativas de crédito de confecção. Aí, o que acontece? O mineiro é muito criativo e começou, olha, confecção.
tudo é confecção, tudo no comércio, tudo é confecção. Aí começaram a criar cooperativas de comerciante, né? Porque o sujeito falava, não, quem vende tecido, roupa, foi confeccionado. E aí o Banco Central falou, não, não pode, porque pessoa jurídica nós não permitimos, é só pessoa física, e começou essa briga. Resultado, as 16 centrais de crédito tinha feito uma autorização, porque tinha muita gente que ia falar em nome do cooperativismo no Banco Central, e o Banco Central, por fim, ele falou, olha, vocês têm que ter uma pessoa que fale pelo sistema. Aí as centrais, numa das nossas reuniões, fez uma ata lá autorizando que eu pudesse falar pelo sistema, somente eu pudesse falar pelo sistema no Banco Central. E aí houve uma audiência pública, e lá na audiência pública o Banco Central tinha falado que o sistema não era permitido, cooperativas de comerciantes, e tinha que parar com isso, tinha ser só cooperativas de pessoa física e não jurídica e tal, e que, inclusive, existia até um movimento contrário às cooperativas de comerciantes. Existia um alemão, mas brasileiro, chamado Rockschneider. Esse era um meio loucão. Ele morou muito no Rio Grande do Sul e ele era contra a cooperativa de comerciante. Então, é o seguinte, essa pessoa trabalhava com o Padre João, que era o presidente da COSECRER do Mato Grosso, lá em Cuiabá. E ele era contra a cooperativa de comerciante. E ele defendia isso lá. Aí, nessa audiência pública, o representante do Banco Central falou, não, tem um movimento contra e tal, e não é para criar, e eles estão pedindo até uma resolução contra. Disse o Nelson Marquiselli, deputado, naquela hora, ele era o representante lá dessa audiência pública. Ele perguntou para mim, Lajós, e o que você tem a dizer sobre isso? Eu falei, o que eu tenho a dizer é que é mentirosa essa conversa. Quem está autorizado a falar pelas cooperativas centrais de crédito, pelas 16 cooperativas, sou eu. Eu tenho aqui uma autorização por escrito, posso mostrar para vocês agora. De maneira que existe uma voz isolada, mas não um movimento nacional. Resultado, o cara levantou de lá, calado, foi embora. Daí, questão de uns 30 dias, eu recebi, lá em Quirinópolis, uma notificação do Banco Central determinando que eu encerrasse o funcionamento dos 4 postos de atendimento que eu tinha, porque não tinha autorização, não tinha nada, e dava para mim 30 dias para fechar, sob pena de um processo administrativo. Aí, a hora que eu vi aquilo, eu falei, retaliação. Isso aqui é uma forma de me recriminar pelo fato de eu ter dito aquelas coisas. Resultado. Eu fui para Goiânia, de Goiânia eu fui para Brasília, fui lá no Chico Graziano. Chico Graziano, estou com essa notificação aqui. Chico, eu preciso falar para você. Tem mais de 60 postos de atendimento no Rio Grande do Sul. Minas Gerais tem postos de atendimento. Não tem regulamentação. Por que o Banco Central não regulamenta isso? E está querendo fechar. Agora, Chico, eu peço para você, eu não vou fechar. Vai ter um processo, eles vão me caçar, porque o Banco Central, as decisões deles passam por cima de tudo, não tem justiça, não tem nada. Aí ele pegou e falou, Lajós, me dá
isso aqui. Não vai fechar, não. Você vai continuar, você pode ter certeza. Nós vamos exigir a regulamentação. Resultado, antes dos 30 dias, nasceu, então, a resolução que autorizou o funcionamento de cooperativas de crédito e funcionamento dos PAs. Resultado, aí desapareceu isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, seu Lajose. O senhor disse, né, que havia uma falta de boa vontade, ou até uma má vontade, da autoridade supervisora do Banco Central com relação a cooperativas de crédito ligada a movimentos empresariais. Mas tinha também uma perseguição contra as cooperativas do tipo Lusati, né? Que eram cooperativas de livre admissão, né? Caracterizadas daquele tipo Lusati, que é italiano. Por quê? De onde vinha isso? O senhor tem notícia? Eu tenho notícia até o seguinte. Eles tinham muito medo das Lusati, porque Lusati era cooperativa de crédito abertas. Isso. Podia trabalhar com todo mundo, com todo segmento. Isso. E isso foi um desastre que eles tiveram notícia disso lá na Itália. Aí eu me lembro até que quando nós fomos receber a autorização de funcionamento do Banco, o presidente do Banco Central naquela hora era até um goiano, deixa eu ver se eu me lembro o nome dele aqui. Ele disse o seguinte: olha, o que acontece aqui, o pessoal tem muito medo de cooperativa de crédito aberto por causa das Lusatis, que gerou uma situação muito desagradável de descontrole. Então, na Itália, em função... Gustavo Loyola foi o presidente. Aí ele disse o seguinte: olha, existe uma cultura seguinte, eles veem que cooperativas abertas é muito perigoso. Então, criou-se uma cultura de que, cuidado com Lusati. Lusati não pode. E nós conseguimos, com o decorrer do tempo, não usamos a palavra Lusati, mas as de livre admissão, que foram aprovadas a partir de 2003. Mas essa aí já foi no governo do Lula, né? Isso. Então, eu preciso falar para você o seguinte: com a autorização dos bancos cooperativos, nós, que foi com a edição da 2003, 2193, né? Com a promulgação dessa resolução, ela foi de 95. Então, o que aconteceu? O presidente do Rio Grande do Sul, Adhemar Chardon, numa dessas reuniões conosco, na COP, que era uma reunião de muita participação, de 16 presidentes, e ainda tinha mais as cooperativas singulares daquele estado onde a gente estava, ia todo mundo para participar. Então, ele disse o seguinte: olha, deu a resolução 2193. Eu vou dizer para vocês, nós vamos criar o nosso banco cooperativo. Ele vai ser com sede no Rio Grande do Sul. O presidente vai ser eu. E quem quiser participar só pode participar minoritariamente, porque o maior capital vai ser do Rio Grande do Sul. Essa foi a posição dele em relação a todos nós que estamos muito alegres e queríamos criar um banco só. Aí eu disse para ele: Chardon, mas dessa forma você está dono da bola. Não, se quiser é desse jeito. E se convidado a participar, quem quiser participar, nós temos interesse, mas o controle é nosso, a direção é nossa, a sede é nossa. Aí eu falei: então, boa viagem, bom sucesso para vocês. E nós continuamos a conversar.
Mas, nesses momentos, surgem situações de vários, assim, vários movimentos. Aí, o que acontece? Surgiu um movimento em Minas Gerais para criar o Banco Cooperativo dos Mineiros. Aliás, em Minas Gerais, naquela época, tinha muito banco mineiro. Aliás, onde mais tinha banco, né? Resultado, quando o Eli Penido, presidente da Crediminas, e o Raimundo Mariano, que era diretor, eles me ligaram, eu estava em Goiânia, eles me ligaram e falaram assim: Lajós, olha, aqui eu precisava ter uma conversa pessoalmente com você. Nós vamos aí amanhã. Você nos pega lá no aeroporto. E eu falei, não, tudo bem. Aí peguei eles 9 horas lá no aeroporto, levamos lá para a nossa central, e aí ele deu a notícia para mim, para o Zé Salvino, que eles iam criar um banco, que já estava decidido, eles reuniram as cooperativas de Minas, e ia ser um banco mineiro. Eu falei assim, Eli, hoje à noite vai chegar o doutor Dejandir aqui. Ele vai dar uma palestra na Unimed, é o aniversário da Unimed, e seria bom que, se vocês ficassem para nós ter essa conversa, é uma coisa muito triste, mas... Não, então tudo bem, nós ficamos. Aí eu liguei para o doutor Dejandir. 7 horas ele chegou lá e nós fomos para lá, para o hotel. Rapaz, quando o Eli Penido e o Raimundo Mariano, estava o Zé Salvino junto comigo, e o Eli começou a dizer que ia criar um banco cooperativo em Minas, papapá. O doutor Dejandir, muito franco, esses italianos bravos, ele disse o seguinte: pois Eli, você está demonstrando ser um Chardon, um Ademar Chardon, que quer criar um banco só para vocês. Nós temos que ter espírito de grandeza desse Brasil. Vamos criar, gente, um banco de todos e não fazer igual fez o Chardon. Olha, gente, eu vou fazer o seguinte, eu estou com uma labirintite, minha cabeça está doendo muito, vamos encerrar essa conversa e tudo mais. Aí ficou aquele ambiente desagradável e eu levei o Eli para o hotel. No outro dia, 6 horas, ele foi embora. E lá para as 10 horas, ele me ligou. Lajós, eu fui pensar e repensar e eu vou fazer o seguinte, você pode ligar para o doutor Dejandir para mim e avisar para ele que nós não vamos, desistimos da ideia e vamos criar um banco participando de tudo. Ainda teve mais. Na hora da conversa do Banco Cooperativo, da criação do Banco de Minas, o doutor Dejandir falou assim, Zé Salvino e Lajós, vocês estão com ele ou para criar o banco com eles ou o que vocês estão pensando? Eu falei, não, doutor Dejandir, nós queremos o banco de todo mundo. Nós não vamos para Minas Gerais, não. Rapaz, o Eli ligou 10 horas. Com um espírito até de humildade, de grandeza. Eu vejo nisso no Eli. Porque ele realmente avaliou, juntamente com o Raimundo Mariano, que foi depois o primeiro presidente do banco, e ele comunicou. Aí eu imediatamente liguei para o Raimundo, para o Dejandir de Pascoal, e falei, doutor, está desfeita aquela conversa, não vai ter mais banco em Minas Gerais e vamos partir para o movimento nacional. Então, veja só, a criação do banco, quando saiu a autorização, você não imagina o
quanto que deu trabalho para a gente. Olha só, os paulistas, e naquela hora havia até um movimento lá do Roberto Rodrigues, eles achavam que o banco tinha que ter sede em São Paulo. Os mineiros achavam que o banco tinha que ter sede em Minas Gerais porque os custos eram mais baixos. E nessa hora, eu já estava por dentro de tudo, liguei para o doutor Dejandir e falei: doutor Dejandir, nós vamos ter uma reunião em São José do Rio Preto, me parece que foi. Nós vamos ter uma reunião lá em São Paulo para definir onde vai ser a sede do Banco Cooperativo. Eu queria a participação do senhor, doutor Dejandir, porque o pessoal respeita muito o senhor. E eu gostaria de trocar ideia com o senhor. O que o senhor acha? E esse negócio de bairrismo vai ter um problema muito sério. O senhor não acha que esse banco deveria nascer em Brasília? Porque as decisões nacionais políticas estão todas em Brasília. O que será? Ele falou: concordo plenamente, Lagosa. Eu falei: então é o seguinte, essa ideia é do senhor. O senhor vai defender isso lá na reunião de abertura. Nós vamos abrir a reunião e nós vamos discutir. Mas não deu outra. E o doutor Dejandir, ele tinha uma posição muito firme. Sim. E ele falou: olha, vamos logo decidir a criação do banco. E a sede do banco, nós temos que definir ela logo. Aí teve aqueles movimentos e tal, uns para Minas, outros. Ele falou: não, eu proponho aqui que fica num lugar neutro, que seja em Brasília. E assim a coisa bateu o martelo na votação e ficou Brasília a criação do Banco Cooperativo do Brasil. Que é hoje o banco do sistema Sicob, né? O senhor entende que... Só uma pergunta. O senhor entende que essa posição é legítima, lógico, né? Mas dos gaúchos representados pelo Chardon, né, de criar um banco específico ou de controle majoritário deles do Rio Grande do Sul, isso dificultou a possibilidade da constituição de um único banco e talvez um único sistema, e depois criou-se esses dois grandes sistemas, Sicob e Sicredi? Doutor Lajosa. Olha, isso criou essa dificuldade. Eu até dizia o seguinte: eu acredito que possa, no futuro, haver a junção desses dois bancos cooperativos. Acredito, sim. Mas é preciso que passe essa velha geração, que venha uma geração mais nova, porque nós, os fundadores, tem muita gente que já morreu, outros que já estão se aposentando, já tem alguns na ativa, mas vindo uma nova geração, com novos pensamentos, isso eu acredito piamente que possa haver essa junção. Isso é fantástico, né? Agora, a ANCOP, eu não passei para você, é que quando nós fomos eleitos na ANCOP, a gente tinha... Qual seria o projeto? Como é que funcionam esses bancos cooperativos? Então, com a frente parlamentar, a gente fez uma viagem para a Europa. Fomos para a Holanda, para a França, para Portugal, para lá em Montabaur, uma escola de cooperativismo. Então, nós fomos em todos os bancos, bancos alemães, banco francês, Crédit Agricole. Então, nós viajamos com os parlamentares exatamente para ver como é que funcionavam esses bancos, né? Depois houve uma viagem que nós fizemos com funcionários, altos funcionários do Banco Central,
para ver o funcionamento de tudo isso, exatamente abrindo cabeças para que eles se conscientizassem que era viável. Veja só, o Crédit Agricole é o maior banco que financia o crédito rural lá na França. Então, por que nós não poderíamos também se tornar, com o tempo, um grande banco dessa natureza? Então, foi assim, foi viajando, foi muita viagem. E eu acredito o seguinte, Zé Carlos. Uma vez, um assessor parlamentar de um deputado lá de Minas Gerais, que era ele era de Tuiutaba, e ele me conhecia demais, e ele me perguntou assim: Lajós, eu vejo você coordenando esses deputados, esses movimentos todos, o que foi que você chegou nessas alturas? Eu falei: companheiro, nada, só plantando ideias. Porque ele me conhecia na minha simplicidade lá, advogado roceiro, e eu advoguei 20 anos, só em Tuiutaba foi 4. Depois o resto foi em Goiás. Mas, então, eu falei para ele: não sei por que não, meu filho. A vida te chama, Deus, de alguma forma, chama as pessoas para participar. Né? Eu senti o seguinte: graças a Deus, aquela geração que nasceu, formada Eli Penido, Luiz Gonzaga, Bento Venturini, Zé Salvino e tantos outros, era um pessoal sonhador. E eu sonhava demais. E eles me elegeram para presidente da ANCOP. Tanto é que, a hora que fundaram os bancos cooperativos, a nossa missão encerrou. Né? E o Eli Penido me perguntou assim: Lajós, agora que está hoje, eu me lembro um dia quando ia fundar a confederação do Sicope, e o Eli me chamou e falou: Lajós, eu queria saber o seguinte, você tem pretensão para ser presidente da confederação? Eu falei: de jeito nenhum, a minha missão encerra com a ANCOP, eu quero encerrar aqui. Aí ele falou assim: Lajós, você me apoiaria? Eu falei: com muito gosto. Assim que nasceu o primeiro presidente da confederação, que foi o Eli Penido. Correto. E nós apoiamos ele e todo mundo elegeu. Então, o que eu quero falar é o seguinte: nós tivemos uma geração muito lutadora. Eli Penido foi um companheiro de todos os momentos difíceis. Rapaz, você não imagina o que é lutar, aquelas emendas cooperativistas contra o sistema. Nós tivemos que mudar aquilo tudo através da frente parlamentar. Foi um trabalho assim paciencioso, né? E que eu, graças a Deus, eu casei com uma mulher que é produtora rural. Então, o que acontece? Eu pude me dedicar mais ao cooperativismo enquanto ela tomava conta da fazenda. Isso nos trouxe uma grande tranquilidade, e eu pude me dedicar mais tempo. Né? Então, o que eu quero falar é o seguinte: ninguém Eu acho assim, Michel Quast, que era um padre francês, ele escreveu um poema chamado Sobre o Tijolo. Então, ele fala o seguinte, que o homem construiu a parede e tinha tijolo na base, tijolo no meio, tijolo na comieira. Então, o que ele dizia naquele raciocínio dele é que é o seguinte: não importa aonde você esteja, desde que você esteja cumprindo com a sua função. Então, o que eu sinto no cooperativismo, eu nunca almejei outra coisa que não. Eu estava ligado, era na base, era lá embaixo, com os produtores rurais. Então, eu sentia muito prazer. Isso nasceu comigo no cooperativismo, e a gente
chegou num ponto tal que as coisas foram acontecendo, né? E você veja só, a livre admissão só veio no governo do Lula. No governo Lula, foi através do Messias, que era o presidente da Central de São Paulo, Sim. E ele tinha ligações petistas, né? Então, ele conseguiu, através lá, com Lula, de uma reunião com as cooperativas de crédito. E a gente pediu para a livre admissão. A livre admissão. Veja só, ele pegou e teve uma reunião com o diretor do Banco Central, já até falecido, Sérgio Darcy. Sérgio Darcy era muito amigo nosso. Sim. Mas, assim, ele era um amigo com um pé na frente e outro atrás. Porque ele gostava do cooperativismo, mas dizia o seguinte: eu não acredito em livre admissão. Vocês têm que ficar segmentado. Essa segmentação enfraquece. Como é que você cria uma cooperativa segmentada lá numa comunidade de 20 mil habitantes? Não tem jeito. Não tem jeito, né? Então, mas aí a gente conseguiu sensibilizar o Lula e ele teve essa reunião e a gente ficou sabendo que ele teve essa conversa com o Sérgio Darcy e o Sérgio Darcy expôs para ele as razões. Ele falou assim: olha, essa razão sua não me convence. Não estou convencido. Eu sou favorável à livre admissão e gostaria que você fizesse um ato resolutório. Assim nasceu o ato resolutório. Devemos essa folhinha de couve para o Lula. A resolução 306. Mas ele abriu o cooperativismo para a livre admissão. Verdade. Seu Lajose, eu gostaria muito de marcar com o senhor depois, a gente continuar a fazer uma outra entrevista, porque é uma das entrevistas mais ricas que eu já fiz, tem várias já aí com líderes do cooperativismo, eu já tenho vários vídeos aí postados, mas essa entrevista do senhor é de uma riqueza. Eu acho que a riqueza veio muito em função da simplicidade e, aliada à simplicidade, a sua capacidade, né, de mobilizar gente, né, que durante a sua vida toda ocorreu. Exato. E, logicamente, isso foi muito importante. Eu já tinha uma ideia disso, porque eu também sou do cooperativismo de crédito há quase 30 anos. Trabalhei com a Eli Penido, inclusive na Credinor, lá em Montes Claros. Né? Vim depois para o Bancob. Trabalhei no Bancob, inclusive com o Raimundo Mariano, e depois na Confederação. Isso, Raimundo Mariano. Mas eu queria agradecer muito, muito o senhor. Né? A gente sabe que a gravação à distância, o senhor está na fazenda, nem sempre a qualidade é a melhor, mas com certeza a sua fala é de uma qualidade fantástica. Gostaria muito de agradecer o senhor e deixar em aberto para o senhor deixar suas últimas palavras para os nossos espectadores, por favor. Ô Zé Carlos, eu ainda sou conselheiro na Central de Goiás, mas eu estou no apagar das luzes para o cooperativismo, porque é o seguinte: vai ter nova eleição, eu não vou ser candidato a nada, e estou dedicando a minha vida exclusivamente para a minha família. E estou muito feliz, muito contente, vivendo na roda dos meus 7 netos. Agora, Zé Carlos, eu gostaria de ter o endereço seu para me mandar o livro da historiazinha que nós contamos. Eu te agradeço muito e vou te mandar pelo WhatsApp o endereço, tá bom? Muito bom. Tá bom. E o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: Deus, de alguma forma, cobra de nós alguma mudança. Poxa, eu fui utilizado nisso, talvez uma das pessoas mais simples, e
graças à roda dos amigos, dos companheiros. Eli Penito foi uma pessoa fantástica, foi meu braço direito, braço esquerdo, de todas essas caminhadas, de nossas viagens internacionais. Inclusive, o seguinte, eu não posso demorar para falar, mas veja só, nós tivemos que destituir um presidente de uma central lá no Rio de Janeiro, porque o Banco do Brasil não reformava o convênio e não forneceria mais cheque, as cooperativas iam quebrar. Pois nós fomos lá e conseguimos convencer o presidente que ele deveria deixar em meio do sistema. Mas o que eu quero falar é o seguinte: a vida é uma luta de paixões. A gente precisa esquecer as nossas vitórias como as nossas derrotas. E a gente tem que agradecer a Deus e pedir a você, às vezes, até perdão, porque a gente fica falando demais, querendo contar muita coisa, mas o que a gente... Eu não sou nada. Eu sou aquele menino pobre lá do Vale do Rio Doce, Santa Maria do Suaçuí, que saiu de lá em 64, foi para Diamantina para estudar e depois foi para Belo Horizonte. Não tem nada. A vida da gente é tudo simples. A criança que dentro do nosso coração é essa, né? De maneira que eu agradeço e estou vivendo uma nova fase de vida. Aliás, muito reflexiva, porque já tem as doencinhas, estou com 76 anos, né? Já é problema de coração, é problema de pressão, é problema disso, e a gente tem que conviver com isso. Tenho a minha companheira, Elizabeth, fizemos ontem 41 anos de casado. Parabéns! Remando aí, e muito feliz. Deixei Minas Gerais e perdi o caminho de volta, porque Goiás é muito bom. Aqui será a minha morada derradeira. Ok, Zé, obrigado. muito obrigado. Muito obrigado por essa fala. E estou sempre às ordens para nós conversarmos os nossos sonhos, as nossas caminhadas. Tá? Okay, muito obrigado. Jose. Obrigado ao Senhor. Gente, que conversa, que bate-bola, né? Que prosa boa, quanta história do cooperativismo, e a gente tem que, logicamente, registrar isso e guardar para a posteridade. Obrigado, seu Lajose. Obrigado a você que esteve conosco e mais esse Conversa com JC. Com certeza nós vamos nos encontrar já aí com outro vídeo, com outras pessoas falando do cooperativismo brasileiro, da atuação dos nossos dirigentes, dos nossos técnicos. Obrigado a você, fique com Deus e até o próximo Conversa com JC.